Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, e vamos dar continuidade à série de mensagens que temos ouvido. Gênesis 1, do 9 ao 13. Gênesis 1, do 9 ao 13. Que diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nele, e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam frutos, sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos, cujas sementes estavam neles, conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te damos graças, ó Deus, por este momento que o Senhor permite de estarmos aqui e de meditarmos na Tua Palavra e aprendemos da Tua santa lei. Que o Senhor, nesta manhã, fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração para receber a Tua Palavra, e que o Senhor me ajude com a Tua graça, dando-me sabedoria para ensinar, ó Deus, a Tua Palavra ao Teu povo. Ajuda-nos, é assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando olhamos para as Escrituras é a revelação de Deus. Ele se revela de maneira grandiosa. E quando olhamos para o Gênesis e olhamos para a criação, vemos um Deus criador que se revela a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua beleza. A gente olha para a natureza e vê quão a natureza é bela. A gente olha para a natureza e vê quanto a natureza é perfeita. E vemos aqui Deus se revelando por meio da criação, Deus mostrando o quanto Ele é bom. O texto vai dizer: e viu Deus que o que havia feito era bom. O texto vai dizer que Deus estava construindo as coisas, e nós percebemos uma ordem na criação. Então Deus está se revelando através daquilo que Ele cria e mostrando o Deus que cuida, que cria todas as coisas de forma ordenada. Temos estudado nos últimos estudos acerca do princípio, e nós vimos que o Deus antes do princípio, que é eterno, que sempre existiu. E vimos também acerca da criação, o Deus que no primeiro dia criou a luz pelo poder da sua palavra. E não só apenas criou a luz, vimos que Deus criou um princípio que está em todas as Escrituras, que é um princípio de separação. No primeiro dia Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir, e separou Deus a luz da escuridão. E vimos também que no segundo dia Deus separou as águas que estavam sobre a terra das águas que estavam no céu, as águas que ficam sobre as nuvens e as águas que cobriam a terra. E Deus fez essa separação, mostrando como um Deus de graça, que providencia a chuva e que nos dá a bênção da chuva e que nos dá os mares. E o texto é interessante perceber que quando a gente olha para o segundo dia da criação, ele não conclui dizendo: e viu Deus que o que havia feito era bom. Ele só vai dizer isso no terceiro dia. Dar-nos a entender, quando vemos isso, que o terceiro dia da criação, qual vamos estudar hoje, é uma continuidade daquilo que Deus começou a fazer no segundo dia, mostrando assim a ordem lógica da criação. Há uma ordem, não é algo aleatório. Deus no segundo dia separa as águas, e no terceiro dia Ele começa a separar a água da terra. E aí o texto vai dizer: e viu Deus que o que havia feito era bom. Quando olhamos para esse Deus da criação, que criou todas as coisas, e que aqui Ele diz assim, no versículo 9:
Disse-lhe também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. Deus aqui, é interessante perceber a autoridade de Deus. É interessante perceber como Ele manda na criação. Ele diz às águas: se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca, e a água obedece. É interessante perceber como Ele é Senhor sobre a criação. Ele diz: ajuntem-se, e assim se fez. O texto diz: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Mas na frente ele vai dizer para a terra que a terra produza a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nela sobre a terra. E o texto vai dizer: e assim se fez. A natureza ouve a voz de Deus e a obedece. A natureza está sobre o domínio e o comando de Deus. Quando lemos Salmos 147, o verso 4 nos diz que Deus conta as estrelas e chama elas pelo nome. O Deus a quem servimos é um Deus que rege a criação, que governa a criação, é um Deus que comanda e a criação obedece. O Deus a quem servimos é o Deus que controla a natureza, é o Deus que tem poder sobre a natureza. Ele diz às águas: se ajuntem, e as águas obedecem. E nós não vemos isso apenas na criação. Quando lemos o decorrer do texto bíblico, nós veremos o poder de Deus em muitos momentos sobre a criação. Nos faz lembrar do povo de Israel, que onde estavam cativo no Egito, e Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Deus envia 10 pragas, o povo está saindo do Egito, e quando ele está saindo do Egito, ele vê diante dele o Mar Vermelho. Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir, e vem em busca de levar os homens de Deus, o povo de Israel, de volta escravo para o Egito. E o que é que Deus faz? Moisés ora, e Deus diz assim: estende a vara sobre o mar, e o mar se abre. Deus, mais uma vez, revela o seu poder sobre a natureza. Ele diz aos mares: abra-se, e os mares se abrem. E o texto vai dizer que o povo de Israel atravessaram a pés enxutos. É interessante ver aqui o domínio de Deus sobre a natureza não está restrito apenas a Gênesis, mas ao todo o relato da Escritura. Ele diz: as águas abram-se, e as águas se abrem, e o povo passa a pés enxutos. A gente pode lembrar também do profeta Jonas. O profeta Jonas havia recebido uma ordem de Deus. Deus fala para o profeta Jonas: vá a Nínive e pregue contra ela, pois a maldade de Nínive chegou até mim. E aí o que é que o profeta Jonas faz? Em vez de ir para Nínive, ele tenta fugir para Tarsis. Ele pega um navio e vai na direção oposta daquela que Deus havia mandado. E Deus levanta uma tempestade, mostrando o seu poder sobre a natureza. E Deus se utiliza de um grande peixe, a Bíblia vai dizer, para disciplinar o profeta Jonas. O texto vai dizer que Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe, como Deus estivesse disciplinando. Deus, ele é Senhor sobre a natureza. Ele comanda os peixes, ele comanda a água, ele comanda toda a natureza, e ela lhe obedece, porque ele é Senhor sobre a natureza. Quando a gente vê nos evangelhos, e Cristo encarna e veio ao mundo, nós vemos também como ele é Senhor sobre a natureza. Quando voltamos os nossos olhos para Marcos capítulo 4, nós vemos uma passagem muito conhecida, Marcos 4, que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia, e estava na polpa dormindo o Senhor. E os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
e o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus revela a sua divindade. Jesus revela como Ele é Senhor sobre a criação. E é interessante perceber que os discípulos se espantam. O texto vai dizer que os discípulos começam a dizer um para o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. É o Deus que diz para as águas: ajuntem-se em um só lugar e apareça a terra seca. É o mesmo Deus que diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, cala-te, e Ele obedece. Esse é o Deus a quem servimos. Ele é Senhor sobre a natureza. É Ele quem nos dá a chuva, é Ele quem nos dá o sol. É Deus que é Senhor sobre a natureza, e Ele revela isso. Os discípulos ficaram espantados: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Cristo está revelando a sua divindade. Ele é o Deus Criador, é o Deus que na criação diz às águas: ajuntem-se, e ela obedece. É o Deus que comanda a natureza, que tem poder, que governa a natureza. E acho que podemos tirar uma lição aqui. Podemos aprender com a natureza. A natureza não apenas ouve a voz de Deus, mas a obedece. Nós precisamos não apenas ser ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos de ser obedientes. Precisamos de obedecer a palavra de Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele falou em Mateus 7 sobre uma parábola. Ele falou sobre a parábola do homem tolo e do homem sábio. O homem tolo construiu a sua casa na areia, e o homem sábio constrói a sua casa na rocha. E quando veio o vento e a tempestade, aquele que construiu a casa sobre a areia caiu. E aí Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que nós não venhamos ser apenas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que se reúnem no domingo para ouvir uma boa pregação, para ouvir a palavra de Deus, mas que sejamos também praticantes da mesma, que venhamos viver essa palavra que o Senhor nos ensina, assim como a natureza ouve a voz de Deus e a obedece. Tem até um meme que as pessoas postam na internet, de uma pessoa dizendo assim: eu queria ouvir a voz de Deus. E aí o meme mostra uma mão entregando uma Bíblia. Então, assim, podemos ouvir a voz de Deus. Ele se revelou. Aqui está a palavra de Deus, e Ele diz: façam. E precisamos de obedecer a palavra de Deus. Precisamos de sermos ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Assim como a natureza o ouve e o obedece, sejamos também obedientes à palavra de Deus. Mas é interessante perceber que Deus não se revela apenas como o Senhor sobre a natureza. Deus não apenas se revela como aquele que rege a natureza, que governa a natureza, que tem domínio sobre a natureza, mas Ele começa a se revelar como um Deus de providência. Quando vamos lendo o relato, Ele vai dizer: apareça a porção seca. E Ele vai dizer que a terra seca produza árvores que deem semente, que deem frutos. Nós vemos aqui o cuidado de Deus. Deus não havia nem criado o homem, mas Deus está preparando tudo. Notemos que Deus aqui está preparando o habitat dos homens e dos animais terrestres. Onde só havia água, Deus dá ordem e começa a aparecer a terra seca. Não apenas isso, Deus se revela como um Deus de providência. Ele está preparando meios para a vida humana, está se portando e se preocupando conosco. É interessante perceber que Deus, Ele prepara o nosso habitat. O homem não podia viver na água, apenas dentro da água. Então Deus agora faz a terra seca. E Deus faz aparecer a terra seca, o habitat, o lugar do homem. E não só isso, quando Deus vai criar o homem, Ele cria o homem da onde? Do pó da terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez Deus, pôs o homem do pó da terra. Deus está preparando a matéria-prima para a criação do homem. Olha como Deus é perfeito, olha como há ordem na criação. Ele vai criar o homem e os animais. Ele está criando o habitat, o lugar para os homens viverem, a terra seca. E não só isso, Ele está se preocupando com o alimento. Ele faz assim, Ele diz que a terra produza a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas. Deus está se preocupando com o alimento.
a qual o homem vai se sustentar. Quando vemos em Gênesis 2, ele diz para Adão e Eva, e o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando para Adão e Eva: olha, as frutas são para vocês, são para o seu sustento, é alimento para vocês. Deus está se importando com a necessidade, com a casa, com o alimento. Deus está preparando o ambiente para que o homem possa viver. Mas Deus não está apenas preparando o lugar. Deus não está apenas preparando o alimento, mas Deus está preparando o ar que a gente respira. Quando a gente olha para as plantas, elas respiram também. Só que a gente consome o oxigênio e libera gás carbônico. As plantas, elas consomem o gás carbônico e liberam o oxigênio. O ar que a gente respira é liberado pelas folhas das plantas. Então Deus está preparando também o ar para respirarmos. Olha como Deus é perfeito. Deus está preparando todo o meio para a vida humana passar a viver aqui na terra. Deus é um Deus de providência, é um Deus que dá aquilo que precisamos. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, depois de ter atravessado o mar vermelho a pés enxutos, depois que Deus abre o mar e o povo começa a passar pelo deserto, Deus se revela como um Deus de providência. No meio do deserto, Deus faz cair maná do céu. No meio do deserto, Deus envia as aves para que eles possam comer carne. Deus faz brotar água da rocha, porque Deus é um Deus de sustento. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. É Ele quem cuida de nós. Quando olhamos para o Salmo 23, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe por quê? Porque o bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor supre as nossas necessidades. Não é o dinheiro que supre as nossas necessidades. O nosso Deus não é a riqueza, não é o dinheiro. O nosso Deus é o Senhor. O nosso Deus é Ele que supre. Tem uma música do Projeto Sola que diz assim, o nome da música é Salmo 23, e o refrão da música diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então o que temos é o que precisamos. O que temos é o que Deus nos dá, e é sustento, e é suficiente para nós. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos Jesus pregando em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6. Jesus ele começa a falar sobre o perigo de adorarmos ou de termos o dinheiro como um ídolo, como um Deus. E Jesus ele começa a dizer assim: olhem para as aves do céu. Ele começa no versículo 19 dizendo: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo que o dinheiro dessa terra não é a coisa mais preciosa, não deve ser o nosso Deus. O nosso Deus deve ser o Senhor. Quem devemos buscar não é a riqueza, mas buscar a Deus. E aí ele vai dizer: olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não têm celeiros para guardar o alimento. As aves do céu, elas não saem plantando e colhendo para poder se alimentar. Mas o texto vai dizer: Deus as alimenta. Deus sustenta as aves do céu. E Jesus vai dizer: olha para o lírio dos campos, olha para as flores, como são belas, como são lindas. E ele vai dizer assim: olha, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu igual aos lírios do campo. Quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé. Quem nos dá o nosso sustento não é o homem, é Deus. Não é o dinheiro, é o Senhor que supre as nossas necessidades. O dinheiro é apenas um meio ao qual Deus usa para suprir as nossas necessidades. E ele vai dizer assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que é necessário para a vida humana,
Deus dá. Aquilo que nós precisamos, Deus concede, porque é Ele quem nos sustenta. Não deixemos nos enganar. Quem nos sustenta não é o dinheiro, é Deus. É o Senhor que supre as nossas necessidades. O dinheiro que temos é Deus que nos dá. A casa que temos foi o Senhor que nos deu. A família que temos é o Senhor que nos deu. Se temos o que comer, foi o Senhor que nos deu. Se temos o que beber, é o Senhor que nos sustenta, que nos supre, porque Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que sustenta a nossa vida. Se temos o que vestir, é porque o Senhor nos deu. E que sejamos gratos a Ele, porque Ele nos dá aquilo que precisamos, porque Ele é o bom pastor. Quando falamos de providência, nos vem à mente um texto de Gênesis, capítulo 22. Eu gostaria que vocês abrissem Gênesis 22, só o versículo 7 e o 8. Gênesis 22, o 7 e o 8 diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Esse texto aqui conta a história do sacrifício, uma história muito conhecida, em que Abraão queria muito ter um filho, e Deus dá um filho a Abraão. Só que aqui, no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala com Abraão, Deus prova a Abraão, e diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e oferece em sacrifício a mim, no Monte Moriá. E Abraão, ele segue com seu filho, indo para oferecer em sacrifício. E no meio do caminho, o seu filho diz assim: Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está a faca, mas aonde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é tremenda. Ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. O Deus de providência proverá para si o cordeiro. A história é muito conhecida. E nesse momento que Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada dos céus e diz: Não mate o seu filho. E então o texto vai dizer que Deus provê. Há um cordeiro lá que vai ser morto no lugar de Isaque. E é interessante que no versículo 14, Abraão diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Da onde se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor, o Senhor proverá. Jesus, Deus, se revela como um Deus de providência mais uma vez na vida de Abraão. É um Deus que provê não apenas o nosso sustento material, mas a salvação para nossas almas. Nós somos como Isaque, nós somos pecadores. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos ser imolados como Isaque, mas o Cordeiro morreu no lugar de Isaque, assim como Cristo morreu em nosso lugar. Cristo é a providência de Deus para nossas vidas. Cristo é aquele a quem Deus providenciou para a nossa salvação. Aqui é um anúncio do Cordeiro que seria morto em nosso lugar. Podemos compreender que Cristo é a providência de Deus para nós. Após o pecado, o homem sem Deus está perdido. O seu caminho é condenação. Paulo vai dizer em Efésios que o homem sem Deus está morto em seus delitos, em seus pecados. O homem sem Deus é por natureza filho da ira, ou seja, é merecedor da condenação eterna, é merecedor da punição divina. Mas o homem sem Deus está morto. Mas Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas ele conclui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Jesus é a providência para nós. Jesus é a providência de Deus para resgatar o homem perdido. Nós estávamos perdidos,
nós estávamos mortos, nós estávamos sem esperança, mas por meio de Cristo nós obtemos salvação, porque Ele é a providência de Deus. Devemos depositar a nossa confiança nesse Senhor, devemos depositar essa confiança no nosso Deus. Ele não apenas supre as nossas necessidades materiais, mas Ele é o Deus que supre as nossas necessidades espirituais. É o Deus que não cuida apenas do nosso corpo, mas se importa também com a nossa alma. É um Deus que apenas providencia o sustento, a nossa casa, o alimento, mas é o Deus que também providencia o pão que sacia a fome da nossa alma, a sede, a água que mata a sede do nosso coração, da nossa alma. Ele é a providência de Deus. Nele encontramos tudo o que precisamos. O que necessitamos está em Cristo. Nos coloquemos diante dele, nos rendamos diante dele. Estávamos perdidos, a nossa alma não tinha esperança, mas Cristo foi a providência de Deus para nos salvar. É importante entender que em nós mesmos não há força. É claro que a natureza ouve a voz de Deus e obedece, mas em nós mesmos, por sermos pecadores, muitas vezes não temos forças para obedecer a Deus, mas mediante a providência de Deus, mediante ao sacrifício de Cristo, podemos receber dele graça suficiente para alcançarmos essa salvação. Mediante ao sacrifício de Cristo, podemos encontrar graça suficiente para obedecer a Deus, para viver a sua vontade. A graça que provém da cruz não apenas nos salva, mas nos transforma, nos molda e nos capacita. Se há pecados em nossa vida que nós não conseguimos vencer, muitas vezes é porque estamos tentando lutar contra o pecado com a nossa própria força. Queremos tentar vencer o pecado pela força do nosso braço. Nós precisamos da graça de Cristo, que isso nos conduza a nos pormos de joelho, a nos humilharmos diante de Deus e dizer: Senhor, se a tua graça não for sobre mim, eu não conseguirei viver a tua vontade, eu não conseguirei obedecer a tua palavra, mas se o Senhor for comigo, se a tua graça for sobre mim, eu poderei viver a tua vontade. Que possamos invocar a esse Deus que é providência na nossa vida. É o Deus que manda sobre a natureza e ela obedece. É o Deus que supre as nossas necessidades físicas e espirituais. E para concluir, quero que olhemos para Deus como o nosso Senhor, que comanda a natureza, e por meio da graça que há em Cristo Jesus, possamos viver também em obediência à palavra de Deus, assim como a natureza obedece a Deus, que por meio da graça de Cristo venhamos também obedecer a Deus, que possamos confiar que é Ele que supre as nossas necessidades, que não é o dinheiro, que não é a riqueza, mas é o Senhor que tem cuidado de nós, e que venhamos a olhar para Cristo, pois Ele é a providência de Deus para a nossa alma. É a obediência a Ele só alcançamos por meio de Cristo. E Deus é tão providência que a providência de Deus lá em Gênesis, na criação, Jesus é a providência de Deus na redenção. Na criação, a providência, Deus providencia o habitat do homem, Deus providencia o alimento do homem, Deus providencia o ar que respiramos. Em Cristo, Deus providencia a nossa salvação, e Deus providencia um lugar no céu, na eternidade, para morarmos com Ele. Quando o texto diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Na cruz de Cristo, Deus preparou para nós, para a nossa salvação, um lugar eterno com Ele, a vida eterna com Ele, por meio da graça de Cristo. Deus revela o seu poder sobre tudo que há, ao providenciar o nosso habitat, ao comandar a natureza, ao preparar o lugar onde a gente iria viver, ao preparar o alimento para o sustento do homem, ao preparar o ar que respiramos. Deus se revela como Deus de providência.
Da mesma forma, Deus se revela como Deus de providência ao enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Estávamos perdidos nele, e nele encontramos abrigo. Nele encontramos sustento para a nossa alma. A nossa fome e sede pode ser suprida e satisfeita em Cristo. Nele encontramos vida, pois sem ele estávamos mortos. Na criação, Deus supre o nosso habitat. Deus se revela como Deus de providência. Ele providencia um lugar para o homem viver. Na cruz, Cristo, em Cristo, nós que estávamos desabrigados encontramos abrigo. Na criação, Deus supre o alimento ao dizer à terra: produza relva, produza árvores que deem semente. Na cruz, Cristo é o pão que sacia a nossa fome. Na cruz, Cristo é a água que sacia a nossa sede. A sede e a fome do homem espiritual pode ser satisfeita em Cristo. Na criação, Deus prepara o ar que respiramos por meio das plantas, das folhas, e em Cristo, na cruz, encontramos vida. Que nós possamos confiar nesse Deus que supre todas as nossas necessidades, sejam físicas, sejam financeiras, sejam espirituais. Deus cuida de cada um de nós. Oremos a esse Deus. Senhor nosso Deus, nós damos-te graças, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor de providência, é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos guiado, e tudo que temos foi porque o Senhor nos deu, e te louvamos por isso, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor é o Deus que manda e o mar obedece, é o Deus que governa sobre a criação. Tu és o Deus que tem domínio sobre a natureza. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita a sermos obedientes a Ti. Nos capacita a vivermos a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nós Te clamamos e Te agradecemos, porque por meio da cruz de Cristo, o Senhor também providenciou a nossa salvação. O Senhor foi um Deus de providência, e o Senhor é um Deus de providência que nos sustenta, que supre as nossas necessidades. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Nós Te agradecemos por isso, porque o Senhor é que dá o pão que nós comemos, é que mata a nossa sede, é que cuida da nossa alma e tem nos guardado, e tem nos guiado, e tem nos ajudado em todos os nossos caminhos. Nos ajuda, ó Deus, a trilharmos a Tua vontade, a andarmos nos Teus caminhos. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém.